Muito bem, pessoal, vamos conversar agora sobre mais uma novidade que foi acrescentada à CLT pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, que alterou várias coisas no direito do trabalho, e uma dessas novidades é o regime de teletrabalho, que inclusive está sendo bastante explorado em provas de concurso. O regime de teletrabalho foi inserido a partir do artigo 75A da CLT, que é, como o nome já diz, um regime de trabalho à distância. Nós temos, então, no artigo 75B, que foi inserido na CLT pela reforma, que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente, não exclusivamente, tá? Porque se eventualmente o trabalhador vai até a empresa, isso não descaracteriza o teletrabalho. Então ele pode trabalhar de casa todos os dias, e aí uma vez por semana, ou eventualmente quando ele é chamado, ele passa na empresa e lá fica alguns minutos, por exemplo. Isso não deixa de ser teletrabalho por ele ir na empresa eventualmente, tá? Então nós temos aí, no artigo 75B, essa característica da preponderância. Preponderantemente fora das dependências do empregador. Com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que por sua natureza não se constituem como trabalho externo. Porque o teletrabalho não é um trabalho externo, ele é um trabalho feito com esses equipamentos de tecnologia de informação. Geralmente vai ser um computador ou similar, tá? Temos no parágrafo único do artigo 75B, justamente que o comparecimento às dependências do empregador para realizar atividades específicas que exijam a presença do trabalhador, do empregado, lá no estabelecimento empresarial, não descaracteriza o regime de trabalho, tá? Essa presença, essa ida eventual do empregado ao estabelecimento não descaracteriza o regime, tá? E claro, o regime de teletrabalho não vai estar sujeito àquele controle de horas que os demais trabalhadores têm. Controle da duração do trabalho, tá? Então automaticamente também não vai haver aqui, para quem está no teletrabalho, a questão das horas extras, por expressa exclusão lá do artigo 62 da CLT, que teve um terceiro inciso, também pela reforma trabalhista inserido lá. Tá? Temos no artigo 75C que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho tem que constar expressamente no contrato individual de trabalho. E também lá vai estar especificado as atividades que vão ser realizadas pelo empregado. Tá? Então existe uma exigência. Porque o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. Mas no caso do contrato de teletrabalho tem que ser expresso. E aí tem que colocar lá por escrito, então, quais são as atividades que esse empregado no regime de teletrabalho vai desempenhar a partir da sua residência, geralmente. Tá? Parágrafo 1º do artigo 75C, ele vai falar sobre a alteração. Será que eu posso migrar, depois que eu comecei a trabalhar numa empresa, será que eu posso migrar do presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial? E a resposta é sim. Tá? O parágrafo 1º diz que, mediante um acordo, é possível essa migração. Então, quem está no regime presencial e quer ir para o regime de teletrabalho, e quem está no regime de teletrabalho e quer passar a trabalhar presencialmente na empresa, também pode, tá? As duas alterações são possíveis por mútuo acordo. E aí, feito este mútuo acordo, se faz um aditivo contratual. Se muda o contrato, se acrescenta ao contrato, a partir de agora vai trabalhar em casa. A partir de agora vai trabalhar presencialmente no estabelecimento da empresa. Tá? Essas duas alterações são possíveis por mútuo acordo. O detalhe que a reforma trouxe e que está causando muita confusão, especialmente em provas de concurso, é o parágrafo 2º do artigo 35C. Porque esse parágrafo 2º, ele não fala das duas alterações. Ele fala somente da alteração do teletrabalho para o presencial. E a alteração do teletrabalho para o presencial,
ela pode ser feita por mútuo acordo, como a gente já viu no parágrafo 1º, mas ela também pode ser por determinação do empregador. Nesse caso, o empregador, ao determinar, tem que dar um prazo de no mínimo 15 dias para essa transição. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando numa empresa no regime de teletrabalho, trabalho de casa. Em um dado momento, o empregador diz, não, Gustavo, agora eu preciso que tu venha trabalhar aqui na sede da empresa. Eu preciso que tu esteja presente aqui na empresa. E ele determina isso. Ele vai me dar um prazo de 15 dias para eu me adaptar. Porque eu vou me programar minha vida, né? Porque eu não vou mais poder trabalhar de casa. Então eu vou ter que cumprir horário, eu vou ter que pegar transporte coletivo. Então, para eu me adaptar, um prazo razoável de no mínimo 15 dias, tá? Pergunto. O empregador, ele pode determinar que eu trabalhe em casa? Ele pode, tendo me contratado presencialmente, determinar que eu passe a trabalhar no regime de teletrabalho? A resposta é não. Só vai para o teletrabalho quem quiser, porque depende do mútuo acordo, tá? Agora, se tu está no teletrabalho e ele quer que tu vá para a empresa, aí ele pode terminar, te dando um prazo de 15 dias, tá? Isso aqui foi objeto de questão de concurso já. Logo que saiu a reforma, teve o concurso do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e eles cobraram justamente essas duas situações aqui. Isso aqui está sendo muito explorado em provas de concurso. Tem que ter cuidado com esse detalhe dos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 75C. Tá? Muito bem. Vamos seguindo, pessoal, e nós temos agora, no artigo 75D, que as disposições relativas à responsabilidade por adquirir, conservar e fornecer esses equipamentos que vão ser utilizados para trabalhar em casa e a infraestrutura necessária para que eu possa trabalhar em casa, bem como se vai haver reembolso ou não das despesas, tudo isso vai estar no contrato. Então, se a banca na prova afirmar que é obrigação do empregador, está errado. É obrigação do empregado, está errado. Por quê? Porque isso vai ser definido no contrato. Cada caso é um caso. Eu posso pegar um emprego e eu posso usar o computador que eu já tenho. E aí eu vou usar o computador que eu já tenho, eu não vou ter nenhum custo com isso. Então a empresa não vai ter que me reembolsar de nada. Mas dependendo do trabalho, eu posso ter que comprar um equipamento. E aí para comprar esse equipamento eu vou ter uma despesa. Aí a empresa tem que me ressarcir ou não, conforme a gente coloque no contrato. Quem define não é a lei, é o contrato. Por isso, nós temos aqui que essas disposições sempre vão ser colocadas em contrato. Não é obrigação nem do empregado, nem do empregador. Vai ser estipulado, tá? Muito bem. E claro, essas utilidades não integram a remuneração do empregado. Não integram até porque são utilidades não pelo trabalho, e sim para o trabalho. E quando o empregador fornece algo para o trabalho, para o desempenho de um trabalho, isso não é remuneração, isso não é salário. Porque o equipamento não está sendo dado para o empregado como pagamento. Está sendo dado para ele, ou colocado à sua disposição, para que ele possa trabalhar. E nada impede que depois que ele deixe a empresa ou deixe o teletrabalho, que esse equipamento seja pego de volta pelo empregador. Mas tudo isso vai constar no contrato, tá? Maravilha. E o artigo 75E, ele nos traz que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, tá? Então o empregador, claro, ele deve instruir os seus empregados. Por exemplo, questão de ergonomia. Vai trabalhar em casa, mas tu tem que seguir as regras, por exemplo, que nós temos lá nas NRs do trabalho que tratam de ergonomia, por exemplo. E aí o empregador vai orientar o empregado que ele deve cuidar da sua postura, cuidar da forma que digita, para não criar uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo, tá? Então é isso que nós temos. E aí o empregado ele tem que assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir essas instruções, tá? Já caiu numa prova de concurso também, que aí o empregador dando essa instrução está livre de qualquer responsabilidade. Não, tá? Não. Se o trabalho prestado, mesmo no regime de teletrabalho, causar um prejuízo à saúde do empregado,
o empregador pode ser responsabilizado sim. O mínimo que o empregador tem que fazer é orientar o seu empregado, tá? Pessoal, é isso que nós temos. Esse é o regime de teletrabalho, então, que foi implantado agora com a reforma trabalhista, né, do ano de 2017, da Lei 13.467.